Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 9 horas 19 minutos, e a gente volta aqui com o nosso quadro Penal News, né? Hoje a gente conversa sempre temas muito atuais. A gente viu ultimamente o caso, inclusive, de uma mãe que ela foi presa por furtar um miojo, um suquinho, eu acho que foi, né? O miojo, suquinho, enfim. E ela alegou que estava com fome. E a gente traz, então, esse tema aqui pra gente, falando sobre insignificância e bagatela, recebendo aqui no nosso estúdio Bruno Calado. Bruno, sempre muito bem-vindo aqui ao TV Mar News. Então, o que de fato o que significa essa situação de insignificância e bagatela? Bom dia, Polane. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Prazer enorme estar aqui com todos vocês. Inicialmente, eu quero parabenizar pelo Dia do Médico, certo? A todos os médicos, essa profissão, em nome do meu avô, Polane, que é médico, ginecologista e obstetra há mais de 60 anos. Então, é uma profissão que dignifica bastante o homem. Ele sempre diz que é a profissão que mais se aproxima de Deus, é a profissão do médico, né? Então, um abraço, um forte amplexo a todos os médicos, em nome do meu avô, Dr. Hélio Calado, que foi um grande profissional da área. Polane, eu trago esse tema de insignificância e bagatela, fazendo menção, como você já disse, de forma propedêutica, a essa situação dessa mãe que fora presa, né, por furtar alguns produtos em supermercado. Inicialmente, vale conceituar o que significa esse princípio da insignificância. É um princípio do direito, certo? O princípio da insignificância, ou princípio da bagatela, ou também conhecido como preceito bagatelar, ele consiste no fato de que o direito, Polane, principalmente o direito penal, ele só vem a intervir numa situação, certo? Se essa situação gerar uma relevância. A partir do momento em que o bem juridicamente tutelado, certo? Ele não gera grande proporção, certo? Ele trata de minudências, certo? De coisas pequenas, o direito não vem a interferir. Principalmente o direito penal. O direito penal ele é taxado como última ratio, né? A última razão. Então, ele só vem a interferir numa situação em último caso. Então, em situações de pequenez, né? O direito penal não vem a interferir. Somente quando essas situações criminológicas, ela de fato gera um grande valor. Não um valor pecuniário, não um valor financeiro, mas um valor moral, um valor relevante daquele bem juridicamente tutelado. Muito bem. E qual a diferença do princípio da insignificância e estado de necessidade? Isso, Polane, foi inclusive elencado pela defesa, certo? Dessa mãe que furtou esses produtos, essas duas situações. Tanto o princípio da insignificância, que, como eu disse, ele exclui a tipicidade do crime. O crime é um fato típico, ilícito e culpável. Então, o princípio da insignificância ele vai excluir o primeiro elemento do crime. Se o crime tiver excluído qualquer desses elementos, ou a tipicidade, ou a ilicitude, ou a culpabilidade, ele deixa de ser crime. Então, o princípio da insignificância ele vai excluir essa tipicidade, certo? A tipicidade material do crime. Ou seja, é tão pequeno aquela situação, é tão irrelevante, que aquele fato deixa de ser um crime, passa a ser um fato atípico, certo? Um fato que não é mais um crime. E o estado de necessidade, Polane, também é bastante conhecido. Eu vou citar alguns exemplos que vão fazer menção ao estado de necessidade. O estado de necessidade é quando uma pessoa, para se salvar, certo? Põe em perigo uma outra pessoa de uma determinada situação, para se salvar de algo que não deu ensejo, que não deu início, ou então que por outro modo não pode se salvar e acaba prejudicando a terceiros para salvar-se a si próprio. Uhum. E essa situação, Bruno, a análise de casos como esse, ela pode variar? Sim, Polane, pode variar. Eu costumo dizer que todo ponto de vista é visto através de um ponto, né? Principalmente do julgador. Então, existem vários fatos, trazendo como exemplo o fato dessa mãe que furtou esses produtos que não chegavam nem a R$ 22. Né? E aí a mãe dizendo que era para sanar a fome, né? Saciar a fome de 5 filhos, de 2, 3, 6, 8 e 16 anos, se não me engano, todos menores, certo? E essa mãe teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Sob o ponto de vista do Ministério Público, que foi quem a acusou, dizendo que ela já era reincidente em situações dessa natureza. Né? Do lado de cá, da defesa, a defesa pugnou pela absolvição, pela soltura imediata dessa mãe, visto que se tratava de um furto famélico.
Furto famélico é uma expressão que faz menção a isso, é um furto para saciar uma necessidade própria ou a de entes queridos, de familiares. Não se trata também, Polane, somente de... Não é furto fomélico, para se tratar só de fome, é furto famélico, certo? Então é para sanar uma necessidade imediata, ou própria ou de entes queridos. Pode ser tanto de produtos alimentícios, né, como foi o caso dessa mãe, quanto, por exemplo, de remédios. Né? Você entra numa farmácia ali para um filho seu, de repente, está com uma dor intestinal, está com uma dor de cabeça, você entra naquela farmácia sem poder aquisitivo para comprar aquele medicamento e acaba furtando o medicamento para acabar com a dor daquela criança. Então, se trata de um furto famélico e, no ponto de vista, acaba excluindo o crime numa situação como essa, taxando o estado de necessidade. Temos um famoso caso da tábua de sobrevivência. A tábua de sobrevivência é o exemplo do navio que é naufragado, né? E aí só existe ali um pedaço de tábua para se salvar, e aí um tripulante acaba assassinando o outro, empurrando o outro ao mar, né? Para ficar de posse daquela tábua de sobrevivência e acabar sobrevivendo. Pois é, né? E a gente vai encerrando, então, a nossa conversa. Mas antes disso, eu queria que você pudesse falar sobre os seus artigos que você tem escrito sempre lá no portal Gazeta Web. Qual é o último? Isso, Polane. Eu escrevi por último um artigo chamado A Indevida Intromissão da OAB. Certo? Foi uma nota de repúdio a um ato da OAB em que estava querendo se intrometer na vida pessoal do advogado. Tá certo que a OAB é quem rege a vida profissional do advogado, mas não a vida pessoal. E aí essa questão de ostentação na vida pessoal do advogado, a OAB querendo proibir e punir o advogado que ostentasse, né? E aí esse quesito de ostentação é muito subjetivo no ponto de vista julgador, certo? E querer se intrometer na vida pessoal do advogado. Então, é uma indevida intromissão da Ordem dos Advogados do Brasil no que tange a vida pessoal e não profissional do advogado. Então, eu escrevi um artigo fazendo críticas a essa regra, a essa norma proposta pela Ordem. A gente está aqui com uma pergunta, estou aqui, pergunta de telespectador que certo. A produção está me passando. Agora. A pergunta, quem rouba de supermercado, pequenos furtos, que tipo de crime é? Se enquadra com isso agora que a gente conversou, Bruno? Sim, Polane. É o típico exemplo dessa mãe, né? Claro, não falamos de roubo, mas de furto. O roubo ele tem um emprego de violência ou grave ameaça. Então, o princípio da insignificância não vai servir para o roubo. Só para crimes que não têm a violência ou grave ameaça, que é, no caso, o furto é um exemplo. Geralmente, em supermercado, não acontece o roubo. O roubo, geralmente, é quando chega o cidadão armado ali com a arma de fogo ou com a arma branca para subtrair coisa ali móvel. Já o furto, não. Ele não usa da violência ou grave ameaça. Ele pega ali na baixa, né? Ali a surdina, ele toma posse daquela coisa, certo? Guarda e leva embora. É um exemplo. A depender do valor subtraído, claro, pode ser que seja subtraído em um supermercado um aparelho telefônico, um celular, né, de R$2.000. Então, o princípio da insignificância já não vai incidir numa situação como essa. Mas se for um pacote de macarrão instantâneo, um refrigerante, um pacote de suco, certo? Então pode ser, claro, que a defesa venha a arguir a tese do princípio da insignificância ou do estado de necessidade, se comprovado for a necessidade de suprir uma fome, suprir uma fome própria ou de algum familiar, que foi o caso dessa mãe. Exatamente. Bruno, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Com fé em Deus. Um abraço a todos. A gente agora vai, então, para mais uma análise, né, de Arnaldo Ferreira. Vamos acompanhar. Quando prefeitos, economistas, empresários defendem o turismo como a melhor opção para a retomada da economia neste momento que o coronavírus começa a reduzir as infecções, as contaminações e mortes, em detrimento de uma empresa que está se instalando lá no Porto de Maceió para ser futuramente distribuidora de petróleo, eles têm razão. Vejamos. Esta empresa que está se instalando no Porto, ela vai fornecer serviços e mão de obra para 11 plataformas lá no litoral, lá 200 quilômetros distante da divisa com Sergipe. Nada para Alagoas, praticamente nada. Já o terminal turístico que recebeu do ministro ontem
da infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, 5,7 milhões de reais, fica pronto agora em outubro e logo em seguida recebe um cruzeiro com 2.000 passageiros. Imaginemos que 1.000 turistas desçam para conhecer Maceió. Eles vão movimentar toda a economia. Do taxista, as feirinhas de artesanato, bares, restaurantes, as praias, o comércio, tudo. Tudo que em Maceió vive em função do turismo. Já a empresa lá do Porto, que vai ficar do lado, próximo ao terminal receptivo, quase nada. Por isso a bronca. Neste momento, é fundamental pensar no futuro de Alagoas. A política eleitoral, depois. Depois, né, gente? Primeiro, as necessidades. A gente vai encerrando, então, o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, viu? Às 8h30 aqui no teu canal 525 da Net Claro. Até lá!